Existem etapas no seu crescimento espiritual. Elas podem ser mensuráveis, apesar do grande mistério de como tudo isso acontece. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, na live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, tomar um café com você e crescermos na graça e no conhecimento em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Shalom, pastora Leila e demais pastores e líderes aqui, amados e queridos irmãos, que nos acompanham de perto, de longe, novos. Se você é novo aqui, já aproveita e começa a me seguir, né? E assim a gente vai caminhando junto em direção a tudo que Deus tem para nós, né? Grande abraço, amigo apóstolo Ricardo Ribeiro. Fizemos live ontem, né? Eu a convite dele. Foi muito especial, foi um tempo muito querido. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos nessa temporada chamada Jesus, onde eu estou ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Nós já passamos aí de 30 lives e estamos aqui já na fase ministerial de Jesus, onde ele está pregando, ensinando através de parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente. Semana passada falamos sobre a parábola do semeador e existe uma conexão espiritual em torno dessa parábola de hoje, porque ela está conectada de alguma maneira com a anterior. Então eu peço para você agora clicar aqui no aviãozinho de papel e chamar mais pessoas para participarem desta live com a gente, né? Olha aqui os comentários da live de ontem com o meu querido apóstolo Ricardo Ribeiro. Uau, nem me disse, né? E eu achando a última cocada, é porque o apóstolo está fazendo uma série sensacional aí de lives sobre Jesus. Eu fiquei quieto porque esse Espírito Santo é uma bênção, né? Ele vai movimentando a gente e eu tenho recebido testemunhos, amigo, de como Deus tem feito isso no quesito temática, né? Alcançado pessoas através da mesma temática que ele tem levantado seus ministros para falarem, né? Glória a Deus, que bênção. Marca alguém aí e se você ainda não me segue, vem me seguindo, que vai ser muito bom. A gente está sempre aqui com rios, com uma postagem, abordando as questões que vão desde das ministrações de cura, de libertação, até a manifestação do sobrenatural. O Senhor diz assim: existe um rio que vos que eu vos convido a navegar e chegar por este caminho, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas eu desejo revelar a cada um de vocês, para que vivam a abundância que flui do meu espírito, diz o Eterno. Em breve virei buscar minha noiva, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Receba a cura nessa live hoje. Se você está entrando aqui com algum tipo de enfermidade, seja na sua alma, seja nas suas memórias, seja no seu físico, receba a cura em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Marque alguém. A unção de Deus, ela está aqui, que esta unção invada a sua casa, que ela venha saturar, impregnar o ambiente, de maneira que você perceba palpavelmente, tangivelmente, a presença do amado Espírito Santo, que nos conduz por esse novo e vivo caminho. Uau, Deus é tremendo. Deus é tremendo. A Bíblia fala o que o Senhor está dizendo aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós, mas, olha que coisa aqui, ó, mas nos revelou. Quer dizer, o Espírito Santo nos revela essas coisas. Escuta aqui o que a Bíblia está dizendo, aquilo que não subiu ao entendimento, a compreensão, a visão humana, o Senhor revela.
Por isso que eu afirmo que existem coisas que o nosso espírito sabe, que a nossa mente ainda não sabe. Existem coisas que o teu espírito sabe, que a sua mente ainda não sabe. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, o íntimo da essência do Eterno, testifica com o nosso espírito, que é aquele que conhece tudo em nós, até aquilo que não veio ainda ao nosso coração, mas o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vem testificando identidade celestial para nós, o que nos permite usufruirmos e manifestarmos a natureza de Deus. Amém? Aleluia. Peço socorro para uma mulher empresária de Portugal que está se rendendo ao único Pai. Senhor, visita esta mulher agora, envia um anjo dos céus para ministrar ao coração dela de maneira intransponível, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém escreve para mim aí, Mateus capítulo de número 4, verso 26. Mateus 4, 26. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Olha só. Essa parábola é a parábola da semente, a terceira parábola em ordem cronológica da vida de Jesus. Diz assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Pai, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, olha que coisa interessante. Jesus está aqui, à beira-mar, ensinando através de parábolas, onde ele inicialmente estava sempre buscando uma comparação na terra de algo semelhante ao que há no céu. É sempre este o processo de Deus. Nós nos equivocamos quando tentamos fazer o processo inverso. Espiritualizar as coisas é quando nós tentamos, a partir de coisas terrenas, determinar coisas celestiais. Quando o processo é inverso. Quando a gente vê ali o apóstolo Judá Bertelli, nosso querido amigo, falando que tudo fala, ele está falando do processo céu manifesto na terra. Ok? E não o inverso. Então não confunda as coisas. Nós temos a tendência de nos equivocarmos espiritualizando. Caiu uma folha do céu, o que Deus quer falar comigo? Cuidado. A natureza pode e até está expressando algo, certo? Mas você tem que entender que primeiro Deus tem algo no céu e aí ele quer revelar e manifestar isso na terra. Agora, para eu provocar a revelação, e aqui cabe um parênteses muito interessante, eu não posso produzir revelação, mas eu posso provocar revelação. São duas coisas diferentes. Eu, Rafael, não produzo revelação. Ela tem origem em Deus. Mas eu posso provocar essa revelação. Como? Quando eu me aproximo diante de Deus e apresento circunstâncias da terra, Deus então manifesta as realidades do céu. Grande abraço para quem está chegando aí, Cecília, Deus abençoe, todos que estão entrando, grande abraço. Então, você pode escrever aqui, eu não posso produzir revelação, mas eu posso provocá-la. Escreve aí, se isso tocou o teu coração, isso é muito importante
neste ensino de hoje. Jesus começa então dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra e que ele, ao dormir, seja dormindo ou acordado, ele não sabe como ela produziu. Aqui, muitas pessoas poderiam dizer que este homem aqui inicialmente seria Jesus, mas aí a gente teria algumas confusões teológicas. Por quê? Jesus é o homem da parábola anterior, ele é o semeador. Mas aqui, esse homem dorme e não sabe como a sua semente é produzida. Aqui se refere a quê? Se refere a mim e a você que durante um grande período da vida, talvez a gente passe lançando a semente divina, né, vivendo o evangelho, sem conhecer a natureza da revelação do evangelho. Só que aqueles que afirmam que é mistério e vai ficar para sempre mistério, eu boto um ponto de interrogação. Com certeza eu não sou detentor, nem vou durante a minha vida conhecer todos os mistérios. Por quê? Porque Deus ele não entrega o mapa da revelação para uma pessoa só. Eu imagino Deus pegando esse mapa aí, cortando em pedacinhos e distribuindo isso no meio dos seus filhos, para que a gente se una, para que a gente viva o propósito de Deus juntos, e assim a gente vai juntando a parte do mapa e vai vivendo juntos esse processo de caminhada. Agora, daí eu dizer que a pessoa não vai saber nunca, não é verdade. Por quê? Porque Deus nos convida sempre a um nível maior de revelação. Olha só que coisa interessante. Eu gosto muito dessa conexão de versículos que eu vou te dar agora. E eu quero muito que você grave isso no seu coração. Deuteronômio 29 diz o quê? Que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos a lei de Deus. Então, muita gente pensa assim, bom, se está oculto é de Deus, se está revelado é meu, não vou buscar o que está oculto. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando o seguinte: existem coisas que ainda estão ocultas e elas pertencem a Deus, é a Ele que você tem que pedir e buscar. E as que foram reveladas, elas são capacitadoras. Toda revelação não vem só para te trazer alívio, não vem só para toda cura, toda manifestação da bondade de Deus, dos presentes, das dádivas de Deus. Ex-salavou-me que sou, diz o Senhor. Eu sou aquele que vos cura e vos salva, para mostrar quem eu sou. Pericavias te quebro. Por isso eu vos presenteio, abrindo um caminho para o centro do meu coração. E assim viverão daquilo que flui de dentro de mim, diz o Eterno. Oh, hastekeri. Uau! Olha só, gente. Toda dádiva de Deus, entregue pelas mãos de Deus, estão apontando para o coração dele. Então aqui, esse semeador, no caso dessa parábola, que não é Jesus, aqui a princípio. Tá? Por quê? Porque ele dorme. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme. E aí a gente entende que a revelação ela não é apenas uma dádiva, um presente, uma manifestação de cura, de libertação, mas ela revela um propósito maior, que é nos capacitar a vivermos e manifestarmos a vida oculta em Deus. A Bíblia fala que nós temos uma vida oculta em Deus e essa vida quer se revelar. E aí, quando isso se revela, a gente se apropria tanto disso que a gente pode transmitir isso como herança espiritual para os nossos filhos, com o objetivo de cumprirmos a vontade de Deus, os princípios de Deus, a ordenança de Deus. Por isso a Bíblia nos fala em Jeremias 33:3, né, que se aplica como princípio espiritual para as nossas vidas. Clama a mim, anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, aquelas coisas que estão escondidas em Deus, Deus deseja revelá-las a mim e a você, para que a gente seja capacitado. Então, a revelação é capacitadora. O Deus que se oculta é o Deus que deseja se revelar. Então, este homem que semeia uma semente e que não sabe como ela germinou,
expressa a fase da nossa vida cristã aonde a gente não entende esse mistério. E por mais que eu não saiba definir exatamente os detalhes dessa manifestação, a Bíblia nos diz que Deus quer se revelar para que a gente cada vez mais tenha intimidade com esses processos, que a gente tenha intimidade com essa manifestação e assuma essa manifestação não como eventos esporádicos ou espontâneos, mas sim como um ministério onde a gente provoca a manifestação de Deus, nos apresentando constantemente como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse homem está na fase da ignorância, onde ele lança uma semente, e ali ele vai dormir, e de repente, quando ele acorda, ele não sabe como ela germinou. Mas a Bíblia diz aqui no verso 28 que a terra por si própria produz o grão. Então, se a gente faz a conexão dessa parábola com a anterior, aonde Jesus fala do semeador, que lança a palavra, e que essa semente cai em vários tipos de terra, ele fala da beira do caminho, ele fala dos espinhos, ele fala do lugar rochoso que tinha pouquinha terra, e ele fala da terra fértil. Minha última live eu falei disso, procura, porque nessa live anterior eu digo como as nossas emoções podem atrapalhar o fluxo da revelação. Mas, conectando a terra produz por si só com a terra fértil, nós entendemos o que Jesus está falando através dessa parábola. Ele está dizendo o seguinte: você como terra fértil vai se tornar altamente produtivo em Deus. E como que eu me torno uma terra fértil? Isso não tem a ver aqui com as suas habilidades, com as suas qualidades humanas, mas tem a ver com uma atitude que você deve ter e que ao tê-la, você se torna terra propícia para a manifestação da revelação gradativamente crescente, exponencial, rumo à glória de Deus. Aleluia. Como eu me torno terra fértil? Você se torna terra fértil entendendo que você tem que arar essa terra. Essa terra é a terra da sua alma. É a terra do seu interior. É a terra da sua mente. Então, conectando com a parábola e com a live anterior, se a tua terra está cheia de espinhos, que são os cuidados da vida que sufocam a semente, o que você tem que fazer? Você tem que arar a terra da sua alma, retirando esses espinhos. E esse processo tem que ser encarado como um ministério. O que eu estou te falando aqui está baseado em Efésios capítulo 4, verso de número 10, que fala não somente dos 5 ministérios, mas do trabalho desses ministérios em favor do ministério comum de cada um de nós. Onde você apresenta ao Senhor esses espinhos. E você diz: Deus, eu tenho sentido sufocado. Eu tenho visto a tua semente na minha vida sendo sufocada pelos cuidados da vida. E aí você começa a apresentar a Deus esses espinhos. Eu não posso arar a terra da sua alma, mas eu posso te dar ferramentas para você arar a terra da sua alma. Eu posso orar por você, posso liberar unção sobre a sua vida, que vai te fortalecer, te dar autoridade, mas no final das contas, quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. E aí você põe a mão no arado, assume a responsabilidade e começa a arar a terra da sua alma, tirando, por exemplo, espinhos, que são os cuidados da vida. E aí esses cuidados estão muito associados com os medos, o medo de faltar, o medo de Deus não suprir, o desejo de ter aquilo que os outros têm. A nação de Israel deixou de ser guiada diretamente por Deus através do ministério dos profetas, porque ela olhou para as nações ao redor e quis se comparar a elas tendo reis iguais às outras nações. E aí o profeta Samuel fica triste e Deus diz assim: Samuel, não fica triste porque eles não rejeitaram você, mas rejeitaram a mim. Então, outra característica da terra da sua alma que você tem que assumir
e trabalhar para que ela se torne uma terra propícia para o crescimento da semente é arar a sua terra e tirar as pedras. Por exemplo, a Bíblia nos fala de uma terra onde haviam ali o quê? Haviam pedras. Era uma terra que tinha pouca terra, mas que produzia rapidamente, mas logo depois, por não ter raiz em si mesmo, então vem o sol e queima aquela semente, né? Peraí que meu computador deu um probleminha aqui, cortou minha música. Estava tão bom, né? Mas não tem problema. Então o que acontece? É a dureza do coração. Tem pessoas que recebem com alegria, elas se excitam, se empolgam com a palavra de revelação, uhul! Só que aí vem a primeira luta e ela não tem raiz em si mesma, porque o coração é endurecido. E aí você tem que ver quais as áreas do seu coração que estão endurecidas. Essas áreas do seu coração impedem de você criar raízes em você mesmo. Olha que interessante. Por quê? Porque quando você não tem raiz em você, você é aquele famoso texto, né? Aquele ditado, Maria vai com as outras. Você vai, qualquer onda, qualquer vento de doutrina te leva. Agora, quando você ara a terra do seu coração, tira as áreas duras, né? As áreas que ficaram petrificadas por causa do pecado, porque o pecado marca com marcas profundas. Nós vemos ali, por exemplo, Deus chamando o profeta Ezequiel, dizendo, eu vou te dar uma face mais dura do que o diamante, para confrontar o pecado de Israel, que marcou as pontas do altar. Significa, os lugares onde Deus manifestava misericórdia foram marcados pelo pecado. E aí como Deus vai manifestar misericórdia? É nessa hora que você tem que deixar que as marcas de Cristo te marquem mais profundamente que as marcas do pecado. Essa é a questão. Na hora de pecar, a pessoa desce a ladeira, a pessoa pisa na jaca, né? Depois os outros ainda falam, a fruta do pecado é a maçã. Não, meu filho, deve ser a jaca, porque tem crente que pisa na jaca, escorrega, não para nunca mais. Não é verdade? Então, agora o cara na presença de Deus, ele não se permite ser marcado mais profundamente. E o que Deus quer fazer é marcar mais profundamente para que as marcas de Cristo apaguem as marcas do pecado. E aí você tem que pegar o seu coração endurecido, nessas áreas endurecidas, e colocar na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne para Israel. Olha que interessante, Deus não fala um coração espiritual. Deus está falando, eu vou dar um coração de carne. Por quê? Porque é o Deus que se fez carne. É um Deus que se manifesta na sua fragilidade, na sua limitação, para tornar o fraco forte. Olha o que a Bíblia diz. Diga ao fraco, forte tu és. Rei Ashurabai Assam. É por isso que o processo se manifesta aperfeiçoando aonde? Nas nossas fraquezas. A partir desse momento, você entende que, ao retirar a dureza do seu coração, você vai se tornando terra fértil. Beira do caminho, aquela identidade de mendicância, como eu disse na última live, que te deixa aprisionado à beira do caminho. E aí é hora de você se levantar, abrir mão dessa identidade de mendigo espiritual, assumir o teu lugar à mesa, se assentar com Cristo e tomar posse da identidade de Cristo, de filho que recebe a revelação ao ponto de poder transmiti-la por herança. E aí o testificar do Espírito com o teu Espírito revela o quê? A tua identidade em Deus. E a partir desse momento você não é mais o cego à beira do caminho, clamando por misericórdia. Você é aquela pessoa que diz assim, olha, eu era cego, agora eu posso ver. Dessa forma, você se torna terra fértil. Entendeu que todo o processo não está baseado na sua capacitação, mas na sua atitude diante das circunstâncias? A tua iniciativa não diz nem a respeito da tua vontade, fala da sua decisão, da sua escolha. Então, você coloca a alma no devido lugar. E esse exercício é um exercício sacerdotal, onde você dá destino para aquilo que Deus destinou.
Deus comprou todas essas áreas frágeis da nossa vida, colocou em nossas mãos para que a gente dê destino através do domínio próprio e de outras áreas, outros dons, para que assim nós caminhemos como? De glória em glória. E aí a parábola chega a esse ponto, que diz o seguinte: esse homem não sabia como acontecia. Mas a Bíblia diz que a terra produz por si própria o grão. Significa, você tornou terra propícia, você está conectado em Deus, então você vai começar a produzir aquilo que é natural de Deus. É a palavra de Deus que é a semente. A semente é lançada em você. Você arou a terra da sua alma, está conectada com o Pai e tornou terra fértil. Automaticamente você produz. Automaticamente. Então aqui não entra esforço. Entra o quê? Sacrifício. Existe uma grande diferença entre esforço e sacrifício. Ambos exigem energia. Ambos exigem energia. Só que sacrifício exige mais energia que esforço. E a prova disso é que você muitas vezes prefere o esforço à energia, à entrega. Por quê? Porque exige menos energia. Então, quando você se aproxima de Deus para sacrificar, você sabe que aquela área vai morrer. A semente cai na terra, a palavra te confronta. Na área que ela confronta, você sabe, eu vou morrer nisso. Mas você é terra fértil conectada ao Pai, você vai produzir da natureza do Pai. Ok? Estar na presença de Deus é viver na presença de Deus. É estar diante dele. Os profetas do Antigo Testamento diziam, o Deus em cuja presença eu estou. Olha que interessante. E eu abro um parênteses aqui para chamar a atenção de quantas vezes a gente orou errado, né? Deus entrando em sua presença. Bom, você estava fora então. Você estava pecando. Então você está me dizendo que você vivia uma vida secular e uma vida espiritual. Agora, quando eu entendo que eu sou o templo, eu sou o tabernáculo, eu sou a oferta, e eu vivo na presença de Deus, toda vez que eu pensar, eu saí, é porque eu pequei. Então eu peço perdão e volto. Para quê? Para andar na presença de Deus. A gente não entra na presença de Deus quando a gente vai orar, quando a gente vai entrar na igreja. A gente vive na presença de Deus. A Bíblia fala, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu ando na presença de Deus. Agora, eu posso andar na presença de Deus inconsciente dessas realidades ou consciente cada vez mais desta realidade. Aqui, esse homem, ele entende que a terra produzia por si própria o grão. E eu estou te revelando aqui o seguinte, quando você entende como ser terra fértil apenas se esvaziando daquilo que te atrapalha e abrindo espaço para a manifestação de Deus, o que vai acontecer? Deus vai manifestar, isso, a base bíblica está lá. João Batista diz que eu diminui e que ele cresça. Cada vez que a gente se diminui, se esvazia através de confissão de arrependimento, esse é o processo da cruz, eu abro espaço para que o plantio se manifeste. E aí ele segue o processo. Olha que interessante. A palavra diz na live e na parábola anterior que uns produzem a 30%, outros a 60% e outros a 100%. E é interessante porque a gente pode pensar a nível de produtividade, mas eu quero te levar a pensar a nível de, não de produtividade, mas de etapas. Talvez você comece produzindo 30%. Mas Deus te chama a produzir mais, até 100%. A produção que vem dele. Então, é exatamente isso que Deus tem para mim e para você. Nesse momento, nós percebemos então que esse processo é o processo onde primeiramente é o talo, depois é a espiga, depois é o grão. Deus nos prepara no alicerce, na base que vai manifestar tudo que Ele tem para nós, depois da manifestação disso. E assim a gente fica pronto para que haja a colheita celestial e o encontro com Jesus. Eu quero orar pela sua vida e convidar você agora a apresentar essas áreas do seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos seus pés. Apresentamos, Senhor amado,
a incompreensão, apresentamos as áreas da terra da nossa alma. Pai, eu oro por cada vida que está entrando aqui em nome de Jesus, Senhor, pedindo a tua intervenção divina. Apresentamos cada um de nós, Senhor amado, cada atitude que nos deixa à beira do caminho. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a dureza do nosso coração, Senhor amado, a empolgação momentânea, mas o desânimo mediante as lutas. Colocamos os espinhos diante do Senhor, Pai, e aramos agora nos derramando diante da tua presença, Senhor, para que em nome de Jesus sejamos, Pai, terra fértil, apta para o crescimento e a manifestação daquilo que vem da parte do Senhor, por estarmos conectados em Ti, Pai. Ó Deus, obrigado por esse tempo precioso. No nome precioso de Jesus, entregamos a Ti incredulidade, falta de confiança, entregamos a dúvida, entregamos aqui o medo, Senhor, entregamos todas as áreas, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Entregamos aqui, Senhor amado, enfermidades, entregamos, Senhor amado, familiares e amigos, ó Pai, para que a sua glória se manifeste. Entregamos os sentimentos contrários, a ira, o ódio, o rancor, a falta de perdão. Entregamos em tuas mãos agora, Pai, não por vontade própria muitas vezes, mas por necessidade e reconhecimento que sem ti nada podemos fazer, Pai. Ó Deus, entregamos aqui cônjuges, entregamos, Senhor amado, a insônia, entregamos aqui a preocupação, as ansiedades, a angústia, Pai, e chamamos a manifestação do Teu governo, do Teu reino sobre nós, para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe poderosamente. Se você ainda não me segue, vai lá, veja aquilo que eu tenho colocado para a sua edificação, não só aqui no Instagram, mas lá no YouTube também, nas outras redes sociais. E no link da minha bio você tem acesso a tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.